Olá a todos, professor Davidson aqui, e vamos para a resolução de mais uma atividade prática do CCNA1 versão 7 da Cisco. Essa atividade está no capítulo 929 do material, 9.2.9, e o título dele é Exame da tabela ARP. Tá? Então, temos aqui a nossa tabela de endereçamento dos computadores e dos roteadores que fazem parte dessa atividade, tá? Normal, tem em todos. Os objetivos dela: examinar uma requisição ARP, examinar a tabela de endereços MAC de um switch e examinar o processo ARP em comunicações remotas. O histórico: essa atividade é otimizada para a visualização de PDUs. Os dispositivos já estão configurados, você coletará informações da PDU no modo simulação e responderá uma série de perguntas sobre os dados coletados. Tá? Então, parte 1. Examinar as requisições ARP. Vamos para a etapa 1, gerar requisições ARP enviando ping para 172.16.31.3 de 172.16.31.2. Então, vamos começar abrindo 172.16.31.2, está aqui, abrimos ele. Vamos aí para o nosso prompt de comando. Ele pede primeiro para a gente limpar a tabela ARP, dando um ARP-D. Então, limpamos a tabela ARP, ela está vazia nesse momento. Vamos entrar em modo simulação, clicando aqui embaixo, e aí sim vamos fazer o ping 172.16.31.3. Tá? Ele avisa para a gente aqui que serão geradas duas PDUs. Está aqui, uma verdinha e uma amarela. O comando ping não pôde completar o pacote ICMP, então ele começou a montar o pacote, chegou na hora de colocar o endereço MAC do destino desse ping, ele parou e notou que não tem essa informação ainda. Então esse pacote incompleto foi jogado para buffer, e aí foi começada uma outra requisição, tá? Um outro pacote foi montado para fazer um ARP, tá? Através de um broadcast, para localizar, para descobrir o endereço MAC do IP que ele já tem. Então vamos clicar uma vez, reparem que o quadrinho, né, envelopinho amarelo sumiu, então esse ficou no buffer do computador aí da interface de saída, e o pacote ARP foi jogado para o switch, que se eu clicar para frente de novo, nós vamos notar que por se tratar de um broadcast, ele vai entregar, vai jogar isso para todas as outras portas, à exceção da porta de entrada. Tá? Que foi isso que ele fez. O roteador descartou, o computador descartou, o 31.4 e 31.3 recebeu essa requisição de ARP aí. Vamos ver o que ele recebeu de informações? Então, vamos ver. Recebido, inbound, na entrada. Nós temos aqui as informações do cabeçalho Ethernet. Nosso preâmbulo, o destino, o MAC de destino é FFFF, FFFF. Então, aqui é um MAC de broadcast. E o MAC de origem é o MAC do computador que queria descobrir o MAC do outro. Tá? Tipo 0x0806. Tá? Aqui está dizendo que se trata de um ARP, né? De uma requisição ARP. E aí a gente pode notar que o próximo nível desse pacote ele já empacota direto com do tipo ARP. Tá? Então ele já vem com os dados específicos do ARP, aí, do protocolo ARP. MAC de origem, está aqui, o computador que queria descobrir o MAC. Tá? O IP de origem está aqui, 172.16.31.2. Target MAC é o MAC que está vazio, que ele ainda está para ser descoberto. E o Target IP, o IP da máquina destino. Quando a gente for aqui para ver esse mesmo pacote na saída, nós vamos notar que agora ele inverte algumas coisas. Então, olha só, agora o destino não é mais broadcast, deixou de ser broadcast, passou a ser o MAC do computador 2. Se a gente for ver, esse MAC 1DA7 é o MAC do computador 2. Então, agora esse pacote vai ser
transmitido por unicast para o computador 2. O MAC de origem se tornou o MAC do computador 3, como é de ser esperado. Tipo também é o tipo ARP, tá? E as informações de cabeçalho estão aqui. MAC de origem, tá? Source IP, então o IP que está enviando agora passou a ser o outro computador, tá? E o target MAC agora foi descoberto, foi resolvido. Então esse computador coloca aí o MAC do destino, no caso, né? O MAC do computador 31.2, tá? E o MAC dele acabou virando o Source MAC, porque está saindo dele, né? Então, 2849. Então ele preencheu com todas as informações, está aqui o nosso target IP, que foi invertido também, e esse ARP vai ser enviado para o switch. Tá? E aí é importante que nós verifiquemos que ao chegar no switch ele não se trata mais de um pacote broadcast, né? Então ele vai encaminhar, ele não vai inundar para todas as outras portas, ele vai enviar diretamente para o 31.2. E foi o que aconteceu. Chegando no 31.2, ele vai interpretar, vai ler essas informações e aí sim ele vai ser capaz de terminar de montar o seu pacote ICMP, tá? O seu ping com os dados e com o MAC de destino correto. Tá? Então, esse pacote do ping ficou em buffer até que foi possível descobrir qual era o MAC de destino. Descobri o MAC de destino, eu tiro ele do buffer, coloco as informações faltantes e aí sim jogo para a mídia. Tá? Então, se eu der um play aqui, ele vai fazer esse ping e como isso, né, já é conhecida essa rota, vai ser entregue diretamente para o computador de destino. Tá? E aí nós temos a resposta e os próximos ping. Tá? Então, o endereço está listado na tabela acima. Vamos voltar aqui que ele está perguntando do endereço aqui. Ó. Registro MAC de destino. MAC de destino FFFFF. Esse endereço está na tabela acima? Não, ele não está na tabela acima em lugar nenhum, porque é um endereço MAC especial, específico, para ser usado em broadcast. Então, ele não se encontra aqui nessa nossa tabelinha de endereçamento MAC. Quantas cópias do PDU o Switch 1 fez? Ele fez 3. Ele mandou para as outras 3 portas que que estavam conectadas. Tá? Qual o endereço IP do dispositivo que aceitou o PDU? Somente 172.16.31.3 aceitou esse PDU. Tá? Abra o PDU, examine a camada 2. O que aconteceu com os MACs de origem e destino? Aqui não fica claro em qual etapa ele tá fazendo essa pergunta, mas no computador que recebeu essa PDU, que aceitou essa PDU, ele montou o pacote para saída, o outbound, e trocou o que era o source address virou o meu destination address, tá? E o meu destination address era um broadcast. Tá? No Source agora não é mais broadcast, porque o Source nunca é broadcast. Então no Source ele colocou o MAC dele mesmo, para dizer, ó, tá saindo de mim, tá saindo do 2849, tá? Clique em Capture Forward até que a PDU retorne para o 31.2. Ó, quantas cópias da PDU o switch fez durante a resposta? A resposta é unidirecional, é unicast. Tá? Então, uma cópia só. Vamos examinar a tabela ARP, então. Quando chegou aqui, reparem aquilo que eu já falei. Apareceu de novo o pacotinho amarelo, o pacote ICMP foi exibido novamente. Abra a PDU e examine os endereços MAC. Está aqui. Os endereços MAC
de origem e destino estão alinhados aos respectivos IPs? Vamos ver lá? Então, IP de origem, 31.2. 31.2, tá? MAC de origem, 1DA7. Sim, está alinhado. IP de origem bate com o MAC de origem. IP de destino, 172.16.31.3. MAC de destino, 28.49. 28.49. Sim, ambos estão alinhados. Os dois batem. Tanto o IP de origem com o MAC de origem, como o IP de destino com o MAC de destino. Então, sim, eles estão alinhados. Volte para o modo real time e o ping será concluído. Beleza, concluímos o ping aí. Agora clique no 172.16.31.2, que é esse que já está aberto, e insira o comando arp-a. Aí, a qual endereço IP corresponde à entrada do endereço MAC? A qual endereço IP corresponde à entrada do endereço MAC? Está aqui, 31.3, o MAC da 31.3. Tá? Lógico, até agora é tudo muito simples, muito lógico, muito direto. Em geral, quando um dispositivo final envia uma requisição ARP, quando ele não sabe qual é o MAC de um IP. Ele sabe qual é o IP que ele quer se comunicar, ele não sabe qual é o MAC que ele tem que mandar esse pacote. Tá? Examine a tabela de endereços MAC do switch. Gere tráfego adicional para preencher a tabela de endereços MAC do switch. Então, no 31.2, vamos pingar o 4 também. Ping 172.16.31.4. Aí. Clique no 10.10.10.2 e ping 10.10.10.3. Quantas respostas foram enviadas e recebidas? 4, porque é o padrão, né? Padrãozinho no Windows aí é 4. Etapa 2, examinar a tabela de endereços MAC nos switches. Então, vamos começar no switch 1, aqui. Vamos para CLI. Aí, Show MAC Address Table no switch 1. As entradas correspondem à tabela acima? Vamos lá ver? Repare que no switch ele não faz a correspondência aí exata com o IP, tá? Ele faz a correspondência com a porta aonde ele precisa enviar esse dado, tá? Então vamos lá. Na porta na porta 1, 1DA7, 1DA7, o nosso computador 172.16.31.2, tá? Na porta 2, 2849, na porta 2, o 2849, tá aqui do ladinho o número da porta, tá? E na porta 3, 8D75. 8D75. Na porta giga 1, que é o roteador 1, router 1, esse aqui, 8901. Então, sim, todas as informações, como que era a pergunta aqui? As entradas correspondem às da tabela acima? Sim, correspondem à da tabela acima. Tá? No switch 1 correspondem sim. Vamos ver no switch 0? Aí, o switch 0 tem menos informações para a gente. São essas duas aqui.
Reparem que como os dois computadores, os dois notebooks estão ligados atrás do access point, no caso do switch, ele vê os dois saindo pela mesma porta, tá? Porque é verdade, para o switch é o que vai acontecer. Então, nós temos o 4AB6 na porta F2, 0/2, e o 572B também na porta F2. Na porta Giga 0/1, nós temos o roteador 0, que é o 2501. Então, a segunda pergunta, correspondem às da tabela acima? Sim, estão todos correspondendo, tudo certinho. Por que os dois endereços MAC estão associados a uma porta só? Porque os dois estão numa porta só, ligados através de um access point. Tá? Se fosse um switch, se fosse um hub, se fosse o que for aqui, a tabela MAC desse computador, desse switch aqui, seria igual. Teria 2, 3, 5, 10 dispositivos atrás de uma porta só, sem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Parte 3, examine o processo ARP na etapa 1 da comunicação. Então, vamos lá no 172.16.31.2. Tá? Abrimos o prompt de comando. Ping 10, 10, 10, 1. Aí, pingamos o 10, 10, 10, 1. ARP-A. Qual o endereço IP da nova entrada na tabela ARP? Qual o endereço IP da nova entrada na tabela ARP? Reparem que eu pinguei o 10, 10, 10, 1, mas aqui não apareceu o 10, 10, 10, 1. Por quê? Porque ele sabe que para mim enviar para o 10, 10, 10, 1, eu preciso enviar para o meu gateway padrão, porque é um IP fora da minha rede. Está atrás de um roteador, está em outro segmento da minha rede. Tá? Então, vamos de novo. ARP-D, vamos limpar e vamos mudar para o modo simulação. Mudamos para o modo simulação. Vamos dar o ping de novo. 10, 10, 10, 1. Quantas PDUs são exibidas? 2. A minha ICMP, meu ping e a minha consulta ARP. Clique em capturar e encaminhar. Clique na PDU que agora está no switch. Vamos lá, vamos ver no switch como é que está essa coisa aí. Aí, abriu aqui atrás. Qual o endereço IP destino da requisição ARP? IP destino da requisição ARP. Está aqui. IP de destino 172.16.31.1, que é o gateway padrão dessa máquina. Tá? O endereço não é 10.10.10.1, não, porque ele precisa saber o IP, o MAC daquele IP, que é o seu gateway padrão. Então, por isso que ele não está encaminhando esse ARP para o 10.10.10.1. Se ele encaminhasse o ARP para o 10.10.10.1, ele nunca ia receber, porque o roteador iria cortar, não ia encaminhar esse broadcast para frente, e você nunca receberia essa resposta. Então, como a rede sabe, né, como essa placa de rede, como esse protocolo sabe que ele vai ter que encaminhar para o próximo passo, que é o gateway padrão, ele já encaminha a consulta do ARP para o IP do gateway padrão. Tá? Etapa 2, examinar a tabela ARP no roteador 1. Então, vamos para o modo real time, vamos deixar rodar os 4 IPs aí. Clique em roteador 1 e clique na CLI. Entre no modo do exec privilegiado. Show MAC Address Table. Quantos endereços MAC há nessa tabela? Nenhum. Por quê? Porque uma tabela MAC se comporta de maneira diferente em um roteador do que ela se comporta em um switch. Tá? A gente vai chegar lá e vai estudar em outro capítulo como que isso funciona. Mas não é exatamente da mesma forma. Então, ela está vazia. Insira o comando show ARP. Existe uma entrada para 172.16.31.2? Sim, existe uma entrada para o 31.2. O que acontece com o primeiro ping em uma situação que o roteador responde à requisição ARP? O que acontece com o primeiro ping
em uma situação que o roteador responde à requisição ARP. O roteador vai responder à requisição ARP para o computador, encaminhando o seu MAC, tá? Dizendo que o MAC dele, do IP dele, é o MAC tal. Isso vai voltar para o switch e vai voltar para o computador de origem daquele tráfego, tá? O computador que está tentando fazer aquele ping. Chegando no ping, no computador, ele vai terminar de montar o pacote e vai devolver, jogar de novo para o switch, que vai jogar de novo para o roteador. O roteador vai ter que fazer o seu processo de roteamento, vai mudar o MAC de origem e destino e jogar para o próximo segmento da rede. Então, ele veio daqui, desse segmento, aí ele vai mudar o MAC de origem e destino, manter o IP de origem e destino e vai jogar para o próximo segmento da rede, que vai cair no router 0. Se ele precisar descobrir o MAC do router 0, ele também vai fazer um ARP, tá? E o router 0 vai jogar para o próximo segmento da rede também. Jogou para o próximo segmento da rede, o próximo segmento da rede vai fazer chegar até o computador de destino. Nesse caso, o destino era o próprio roteador, mas ele chegava aí para o último segmento da rede. E aí depois a devolução da resposta. Tá? Então é isso, esse é o processo do ping nessa situação. Tá ok? Essa última parte dessa atividade, então encerramos, não tem nada para ser configurado e nenhuma verificação de resultado, né? Porque não tem nenhum item para ser verificado. Então encerramos essa atividade por aqui. Obrigado por terem assistido e até a próxima.